Opa, boa noite! Vamos lá começar mais uma live no Instagram, pelo canal da Valorum aqui no Instagram. Esse vídeo vai ficar, assim como todos os outros, também no YouTube, não é? Então, a gente tem aqui uma proposta de todos os dias, às 19h30 pontualmente, até às 20 horas também pontualmente, fazer uma live. Claro, a maioria das vezes a gente vai falar a respeito de gestão financeira, mas a proposta é ficar livre para poder falar a respeito dos diversos assuntos, né? Nós estamos aqui em isolamento social, né? Basicamente aí quase todos em suas casas, e aí eu aproveito, né, estando aqui na minha casa, para poder fazer esses vídeos e colocar, né, algumas ideias e assuntos, né, que foram tratados aí em sala de aula ao longo dos meus, quantos anos aí? 20 anos. É melhor nem fazer muitas contas, não. Mais de 20 anos aí em sala de aula, né? Hoje eu gostaria de falar a respeito de processo decisório. Pode parecer aí um tema muito abstrato, muito teórico, acadêmico, mas na verdade ele sempre foi importantíssimo, inclusive na minha carreira como empresário também, porque dá uma clareza enorme. Aliás, empresário só não, na minha vida pessoal também foi muito importante. Porque isso dá uma clareza muito grande a respeito do que fazer. Quantas vezes a gente acaba tomando uma decisão, fazendo uma determinada escolha e depois percebe, puxa, me enganei, acabou não resolvendo aí o meu problema. Quantas vezes isso não acontece, não é? Além de causar a frustração porque você não resolveu propriamente aquela dor que estava sentindo, assim como também você acabou gastando recursos por algo que não foi efetivo, né, para poder resolver aquilo que você precisava, o objetivo. Então, vamos falar a respeito então do processo decisório, tudo isso que envolve, né, o processo, inclusive, bom, enfim, vamos chegar lá. A ideia é essa, é a gente gravar um vídeo por dia e deixar isso disponível no YouTube. Tá? Fique à vontade para fazer comentários no YouTube, no Instagram, pela Valorum, tá bom? Mesmo que discorde das ideias que estão sendo colocadas, isso sempre engrandece muito o conhecimento. Bom, para falar de processo decisório, vamos falar primeiro a respeito do que seja uma decisão. Claro, a decisão é uma escolha. Decisão é uma escolha para resolver um problema, tá? Um problema. Bom, o que é problema? Problema é a diferença de uma situação desejada para a situação real em que você se encontra. Então essa distância é o que a gente pode dizer que seja o problema. É quando tem uma diferença, aquilo que deseja estar, onde deseja estar, para aquilo que é. O problema, o primeiro passo do processo decisório é identificar o problema. A identificação do problema significa estabelecer o que se precisa fazer e onde está. Ou seja, estabelecer qual é essa diferença de uma forma muito clara. Normalmente o problema o problema inicia com o verbo saber. Saber alguma coisa. Claro que ainda não sabe, mas que gostaria de saber. Como por exemplo, vamos estabelecer aqui qual é o carro que vai comprar, né? Vamos pensar que seja dessa forma, vamos colocar como exemplo. Eu quero comprar um carro e aí, bom, mas qual é o carro que eu vou comprar? Bom, como é que a gente pode formular o processo decisório dentro desse contexto? Então você estabelece que o problema é saber qual automóvel comprar. Essa é a situação desejada. A situação real, eu ainda não sei qual automóvel comprar. Fica parecendo muito simples e na verdade é importante que a gente perceba o problema, por mais que a situação seja relativamente complexa e dentro de uma empresa, mas pensar de uma forma simples, né, da forma mais analítica possível. Então, como exemplo, estabelecendo o problema. Então, o problema foi esse, estabelecido, então esse é a primeira etapa do processo decisório. Olha, já adiantando, essa é a etapa mais importante. É a identificação do problema. De todo o processo decisório, o mais importante é a identificação do problema. E claro, se ele tiver mal formulado, o resto todo do processo vai dar errado também, o resultado não vai ser bom. Então, depois da identificação do problema, o próximo passo, a segunda etapa, é levantar dados a respeito do problema. Ou seja,
Quais são os dados que dizem respeito a saber qual automóvel comprar que você pode levantar? Algumas informações, alguns dados são relativamente simples, né? Baratos de você fazer. Quanto maior a quantidade de dados referente a esse problema conseguir se coletar, maior vai ser a segurança de que ao longo do processo se tome uma decisão adequada para resolver realmente aquele problema, aquela situação desejada. O que poderia ser um exemplo, né, de dados a respeito do assunto? Claro, quais são os tipos de automóveis disponíveis, sedã, SUV e assim por diante, compactos e assim por diante. Quais são os tipos de combustível? É gasolina, é álcool, é diesel, enfim. Quais são as cores, qual é o espaço, qual é a economia, a performance do motor, né? A economia, né, de combustível, quantos quilômetros por litro que o carro faz, quais são os preços de todos eles, questões também internas, ou seja, quais são os usos que eu vou fazer a respeito desse novo automóvel, vai ser para apenas ir e voltar do trabalho, vai ser para levar a família, vai ser para viajar, vai ser para, sei lá, carregar a sogra aí para algum lugar, o que você vai fazer? Carregar carga, né? Também, eu não estou comparando a sogra com carga, minha esposa está aqui do lado, são coisas diferentes. Mas enfim, quais são os usos que você vai fazer do carro, né? Na sua cidade, como é que é o trânsito, como é que é a disposição aí das vias públicas? Levantar informação, enfim. Quanto mais informação levantar, onde são os pontos de venda, inclusive dos automóveis, como é que você pode comprar, como é que você pode pagar pelo automóvel, levanta dados. Então, quanto mais informação, quanto mais dados você tiver, melhor provavelmente vai ser a decisão que vai ser tomada depois. Veja, cabe aí uma ressalva. Quanto maior a quantidade de dados que você levantar, evidentemente que haverá uma tendência a tomar uma decisão mais acertada. Por outro lado, uma maior quantidade de dados a ser levantado significa que aumenta também o custo da tomada de decisão. Dado não é de graça, informação não é de graça. Então, mesmo que você esteja pensando como sendo um custo em termos de tempo, quanto mais informação você pretender levantar, significa que, no mínimo, mais tempo você vai levar para poder fazer e completar essa segunda etapa. É preciso ficar importante a isso, porque chega a um determinado ponto de quantidade de informação que o custo, né, de levantar mais informação marginal passa a sobrepor a vantagem da própria decisão. E aí não vale a pena você continuar. E talvez até uma determinada lacuna, né, de informação fique no escuro e, apesar disso, você acaba seguindo em frente porque o custo de obter essa informação, né, de iluminar aquele espaço, acaba ficando mais caro do que a vantagem da informação em si. Bom, esse foi a segunda etapa, que é levantar a informação. Quando você está levantando a informação, muito cuidado. Às vezes a gente acaba caindo na tentação de já fazer alguns julgamentos, algumas análises com relação àquilo que está sendo levantado. Esse carro é muito caro, então... Se você está pensando que o carro é caro, então você já está fazendo uma avaliação, um julgamento dele. Apenas levante a informação, tá? Depois é que você vai avaliar tudo em conjunto. Então é importante isso. Quando você estiver na segunda etapa de levantamento de dados, é só para levantar, sem analisar. A análise é o terceiro passo do processo decisório. Nós estamos falando para quem está entrando agora sobre processo decisório, que cabe não apenas em gestão financeira, como gestão de empresas de modo geral, em qualquer uma das áreas, como também na vida, até na vida pessoal, tá bom? Das pessoas. Então, na terceira etapa é a análise. A análise é indicado que se faça uma segregação, né? Uma classificação. Esses dados são mais diretamente relacionados ao problema, esses outros dados são secundariamente relacionados ao problema. Então você segrega isso daí. Você começa a estabelecer o que seria relevância com relação a cada um desses dados e depois identificar o que é mais relevante até mesmo para você e daquilo que você está buscando com relação àqueles dados para que você possa fazer as separações deles, tá bom? Com isso em mente, então você passa a ter a possibilidade de partir para o quarto passo do processo decisório, que é abrir os cursos de ação.
Então é identificar quais são os cursos de ação, todos os cursos de ação. O que são os cursos de ação? Então imagine um ponto, nós tínhamos falado no início que a identificação do problema é a primeira etapa do processo decisório e o problema consiste de uma situação desejada e uma situação real. Veja, os cursos de ação são todos aqueles caminhos que vão fazer com que você passe da situação desejada, de não saber, até a situação... Perdão, me enganei, é o contrário. Para você sair do ponto de situação real, em que você não sabe, até a situação desejada, que é saber. Então são esses dois pontos. Então você tem um caminho por aqui, outro caminho por baixo, outro caminho no meio. Tem um caminho que vai até o oposto, inclusive, que aumenta a diferença da situação real para a situação desejada, ele aumenta. Veja qual é também esse curso de ação, aquilo que leva você ao contrário. É claro que é muito difícil a gente entender o que seria você saber menos do que o que você já não sabe mesmo, né? Mas provavelmente em várias situações você vai encontrar possibilidades em que isso vai ser muito útil. Para quê? Porque que você aí vai estabelecer, vai identificar também quais são os caminhos que vão acabar aumentando a diferença ou aumentando o problema. É porque assim você já corta. Então você já exclui. Então é importante que você identifique para que você jogue fora de cara para não correr o risco de inadvertidamente escolher aquele curso de ação. Então você estabeleceu quais são todos os cursos de ação. Bacana, esse foi o quarto passo, né? Identificação do problema, levantamento de dados, análise dos dados, quarta etapa do processo decisório, que é a abertura dos cursos de ação, né? A identificação dos cursos de ação. Agora vamos para o último passo, o quinto passo, que é propriamente a seleção, a escolha do curso de ação a ser tomada. Então, claro, o curso de ação que você vai escolher é aquele que vai ser mais apropriado para que você saia da situação real para a situação desejada. Como é que você vai fazer isso? Para que se faça a escolha, você vai enumerar critérios de decisão. O que são critérios de decisão? Naquele nosso exemplo de escolha do automóvel, estabeleça uma ordem hierárquica de quais são os valores mais importantes para você na escolha do automóvel. Por exemplo, talvez o mais importante para você seja a economia do automóvel, né? Quantos litros ele consome aí por quilômetro. Talvez seja a cor. Talvez seja a beleza do carro, o design do carro. Talvez seja a potência do carro. Talvez seja o espaço interno. Talvez seja o espaço do porta-mala. Cada um desses itens que eu estou falando são variáveis diferentes, né? São critérios diferentes que convém que se faça uma ordem hierárquica do mais importante ao menos importante. Então dá para perceber o que se trata isso tudo. Por quê? Uma vez que você, agora vamos voltando para trás, estabelece qual que é uma ordem decrescente de valores, né, de critérios de decisão, identificando com os cursos de ação, ou seja, as possibilidades e os automóveis que estão aí disponíveis, e você sabendo no passo anterior de quais são os dados, porque você já os levantou todos os que você podia, né, dentro do que seria razoável, então você passa a confrontar, né, com aqueles dados aquilo que são os seus critérios de decisão. Então você vai fazer, olha, se o mais importante para mim é o consumo, né, ou seja, quantos quilômetros o automóvel faz por litro, então você vai colocar também numa ordem aqueles automóveis que fazem a melhor economia. Vamos supor que o segundo item aí seja a potência do motor. Então aí você já consegue fazer uma relação, talvez filtrar e tirar, né, aqueles que apesar de ter uma economia razoavelmente grande, mas que tem uma potência mais baixa. Então você pode tirar e assim por diante. Vamos supor que seja o preço do automóvel. E aí você também vai fazer, você está vendo que você está tirando, na verdade até por exclusão, para que venha a atender aos critérios que você estabeleceu como sendo os mais importantes para a tomada de decisão. Então veja, nesse sentido, fica muito mais fácil. Você está excluindo, talvez sobrem um ou dois, né, do ponto de vista da escolha
tanto um quanto o outro, se você, vamos dizer assim, escolher errado, a diferença vai ser muito pequena em relação ao que seria o escolhido certo, de modo que você vai conseguir atingir o objetivo de de fazer a escolha, tomar a decisão, de modo que venha de fato atender aquele problema que você tinha estabelecido na primeira etapa do processo decisório. Tá vendo como tudo é muito analítico? O processo decisório, na medida em que eu sempre falava muito para os alunos, cara, presta atenção, pessoal, com relação a isso daqui, reflitam a respeito disso e procurem, dentro do possível, colocar isso em prática, como até uma brincadeira, um exercício, das decisões que vocês forem tomar, as mais simples que sejam. Porque qualquer decisão, qualquer escolha, no fundo, acaba podendo passar por esse crivo do processo decisório. Isso vai poupar uma quantidade enorme de energia e de frustrações por escolhas que muitas vezes acabam sendo tomadas intuitivamente, às vezes impetuosamente, e que acabam prejudicando mais do que ajudando, né? Então, procura compreender e refletir a respeito desse processo, tá? Identificação do problema, que significa a diferença entre a situação real e a situação desejada. Normalmente começa com uma frase, saber qual automóvel comprar. Você pode até estender, de modo a atender uma necessidade de economia e assim por diante. Depois, segunda etapa, levantamento dos dados, o máximo possível. Terceiro, é a análise desses dados que foram levantados. É importante fazer uma barreira entre a segunda e a terceira etapa. Enquanto estiver levantando informação, existe uma tendência grande de acabar a pessoa dando aquele estalo. Pô, é isso que eu precisava, não vou nem mais levantar informação. E aí acaba seguindo, e na verdade existiam outras possibilidades, né, que fariam com que houvesse outros cursos de ação que poderiam atender ainda melhor aquele processo. Então é possível colocar uma barreira. Vai até certo ponto, até estabelece o que seria um limite tanto ou de gasto, se for o caso para levantar informação, ou de tempo. Então eu vou levantar informação até o dia 3, até o terceiro dia. Depois eu não levanto mais informação, eu vou apenas analisá-la. Aí depois você não precisa mais levantar, você não vai se esforçar para levantar informação. Se ela chegar, cair no colo, tudo bem. Mas a etapa agora é de analisar, né? Cada uma delas, segregar, como eu falei, classificá-las. Depois você, na quarta etapa, identifica quais são os cursos de ação e depois a escolha de acordo com os critérios. Tá bom? Isso aí que é o processo decisório. Uma outra questão que a gente coloca muito, para poder até entender o que seria decisão, a gente acha que quando se fala de decisão, e principalmente quando se diz respeito a estabelecer isso dentro de um processo numa faculdade, no âmbito acadêmico, caberiam essas decisões apenas para situações mais complexas, né? E não é isso. Decisão a gente toma o tempo todo. Existe até uma classificação que se dá, que são decisões estruturadas e decisões não estruturadas. As decisões estruturadas são aquelas em que naturalmente já se tem uma quantidade muito grande de informação a respeito do problema. A decisão não estruturada é aquele tipo de decisão que tem uma escassez de informação a respeito do problema. O que acontece? Aí eu falava para os alunos, vocês estão aqui fazendo nível superior, né? Estão querendo se formar em administração ou outros cursos em que eu ministrava aula. O que vocês estão procurando fazer? Vocês estão procurando se destacar para serem pessoas que possam vir a tomar decisões nas empresas, especialmente decisões não estruturadas. Ou seja, você vai precisar tomar uma decisão, mesmo que não tenha informação suficiente, e ainda assim vai ser cobrado a acertar naquela decisão, mesmo que tenha pouca informação aí a respeito. Ora, nesse caso e ainda com pouca informação, é muito mais importante até que você ainda conheça qual seja o processo decisório e tenha a consciência de segui-lo. As decisões estruturadas são as decisões que têm uma quantidade grande de informação, mas veja, para dar um exemplo que parte lá desde a base, é o tipo de informação que é o tipo de decisão que você nem percebe que está tomando. Eu vou dar um exemplo. Quando você caminha, você está tomando uma quantidade enorme de decisões. Você está movimentando a perna, né? Então você põe uma perna para frente. Depois você põe a outra perna para frente.
É um conjunto grande de decisão que você está tomando para estabelecer quais são os músculos que eu vou contrair, que eu vou... como é que se fala? Contração e, sei lá, retração, enfim. Como é que eu vou fazer cada um dos músculos e com qual intensidade, de modo a promover o movimento tal que a perna vá tal distância para frente. Depois a outra perna tal distância para frente. São decisões que estão sendo tomadas em milissegundos. Mas, como se trata de uma decisão estruturada, você tem uma quantidade grande de informação, a tendência é que você acerte. Então, de modo geral, você tropeça pouco, né? Talvez alguns aí que estejam assistindo não, né? Veja, tem uma base de comparação, como a gente estava falando a respeito do que é o processo decisório, né, e a quantidade de informação. Um bebê nasce e aí ao longo do primeiro ano ele aprende a caminhar, não é isso? O que está acontecendo? Ele está aprendendo, ele está assimilando informação a respeito do próprio corpo, do piso, né, do ambiente onde ele está. Ele toma determinadas decisões com relação aos músculos que estão sendo movidos e aí ele percebe qual é o resultado. Então ele mexe o músculo de um jeito, acaba caindo, mexe de outro, acaba caindo. Até que ele mexe de uma hora e acerta e consegue dar um passo e assim por diante. Ele gosta daquilo, sente prazer e aprende com aquilo que fica gravado. Então você passa a acumular uma quantidade grande de informação até um certo ponto que você passa aí pela juventude, vida adulta e que caminhar já não é mais um problema, uma dificuldade como era lá no passado, porque agora você conhece. É um paralelo, não chega a ser uma metáfora, é uma analogia que eu estou fazendo para poder facilitar a compreensão do que seja o processo decisório e, mais especificamente, o grau de estruturação de uma decisão. Tanto é que quando depois você fica mais velho, né, a tendência é que com o aprendizado que você possuía sobre quais músculos mexer e como seus músculos já não são mais os mesmos, a tendência é que você procure fazer os mesmos movimentos que fazia no passado, só que com uma estrutura e com músculos que já não são os mesmos. Você tem que reaprender, se assim é a palavra a dizer, a andar, porque senão tem uma tendência maior quando ficar mais velho também de cair, de levar tombos, né, tropeços, e é assim que a gente realmente observa, né? É tudo essa questão do aprendizado. Então são decisões estruturadas. É claro que nos níveis hierárquicos das empresas que são mais baixos, né, aquele pessoal mais operacional, com trabalhos mais e tarefas mais repetitivas, são todas decisões que estão sendo tomadas. Ainda que seja uma tarefa que a pessoa faça basicamente a mesma coisa todos os dias, são decisões que aquela pessoa está tomando. Só que essas decisões têm uma quantidade tão grande já de informação, ele detém uma quantidade tão grande de informação que dificilmente acaba errando, né? E aí todo dia ele faz aquilo dali e ele está assimilando cada vez mais e cada vez mais informação também. Então ele acaba tendo a probabilidade de errar é muito pequena. São decisões estruturadas. Para que você possa galgar posições superiores numa empresa ou na própria vida pessoal, não tem jeito. Aí já são decisões não estruturadas. Você tem pouca informação e mesmo assim você precisa tomar decisões, escolher qual é o custo de ação e que de fato vai estabelecer o que você deverá fazer para poder resolver aquele problema. Então percebe? É importantíssimo, imprescindível saber exatamente qual é a necessidade, qual é a situação desejada, para que se possa então, a partir daí, saber analisar. Aí é que está. Com relação a uma decisão não estruturada, significa que muitas vezes você não consegue, ou não tem tempo, ou não tem recursos, verba, para levantar todas as informações que sejam diretamente associadas àquele problema. Mas, ao longo do tempo, por causa da sua formação, por causa de assimilações que você vai fazendo com relação a outras questões no passado que foram semelhantes, você acaba conseguindo, mesmo que não tenha informação diretamente relacionada ao problema, fazer uma espécie de analogia, né? Então, veja, você estudou aí no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino médio, e depois na faculdade, várias questões de matemática, de química, de física, de sociologia, né, de psicologia na faculdade e tudo mais.
Apesar de serem questões voltadas para um determinado tema relativamente específico, né, os objetos e os relacionamentos que estão lá muitas vezes são análogos a problemas que você vai terminar tendo que resolver lá na frente, mesmo que seja referente a algum outro tema. E isso é que é, vamos dizer assim, tomar uma decisão não estruturada e, por analogia, acaba conseguindo, vamos dizer assim, suprir pelo menos parte daquela lacuna de uma informação direta que você não tem a respeito daquele problema. E mesmo assim, então, você acaba aumentando a sua chance de acertar na decisão que está sendo tomada. Apesar de, óbvio, a probabilidade de acertar ainda assim ser menor do que aquela decisão que está sendo tomada aí com um grande nível de informação. A decisão estruturada, tá bom? Pensa a respeito disso, olha, isso daí pode expandir para uma quantidade enorme de aplicações, de possibilidades dentro da empresa como tomador de decisão, para gerenciar uma empresa, para dirigir uma empresa, mas também até para a própria vida pessoal. Quantas vezes isso me salvou a pele, né? Ter calma, pensar a respeito do que é o problema, identificar cada um desses passos, seguir cada um deles com calma para a partir daí então tomar uma decisão, e realmente acabou tendo valido a pena do que se deixar levar pelas emoções, pelo ímpeto, né? E aí acabar fazendo alguma coisa que realmente acaba não compensando e gastando tempo e recurso, né? Por ter escolhido um determinado caminho que não veio a resolver aquele problema. Então pensa a respeito, reflita, porque talvez tenha sido uma das principais lições assim que tenha se colocado em sala de aula pessoal. Apesar de ter todo um arcabouço, né, acadêmico, com processo, passos e tudo mais, ele tem uma vantagem tremenda, inclusive, para poder enriquecer aí a vida da gente, tá bom? Pensa a respeito. Bom, e comente, pense a respeito, comente. Nós falamos a respeito de processo decisório que cabe em gestão financeira, em gestão empresarial de modo geral e também na vida pessoal de todos nós. Foram aí algumas contribuições, né? Não sou o dono da verdade, então aquilo que eventualmente aí não concordar, ponha, comente no Instagram, comente no YouTube, no canal da Valorum, tá bom? Que a gente está aqui para trocar ideia mesmo. E vamos continuar com as nossas lives diariamente de 19h30 às 20 horas, né? Hoje é terça-feira, dia 28 de abril de 2020, nesse isolamento aí da Covid. Quanto mais informação a gente puder discutir aí, não custa nada, né? Pelo menos para mim, e é um grande prazer. Muito obrigado aí de novo pela noite de hoje e até a próxima.